Hoje é sábado da quarta semana do tempo comum. Vamos então meditarmos um pouco o Santo Evangelho de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhes tudo o que tinha feito e ensinado. E ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto, descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir. E sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Essa palavra nos ajuda a todos, porque vemos hoje um Jesus cheio de compaixão, que se compadece com as pessoas. Compadecer-se é padecer junto, sofrer com aqueles que sofrem. Então Jesus via as pessoas sofrendo, como essa multidão, estavam perdidos como ovelhas sem pastor, e ele não ficava indiferente. Não tenho nada a ver com isso. Não, Jesus sentia compaixão, sofria com eles, porque estavam perdidos como ovelhas sem pastor. Precisavam de ajuda. Não sei se já vistes uma ovelha sem pastor, uma ovelha que desgarra do rebanho. É impressionante, porque as ovelhas não sabem viver sem alguém que as conduza. Porque às vezes elas estão pastando juntas, de repente umas desviam um pouquinho ali pastando, quando vê o rebanho foi embora para outro lugar. Pois ela fica perdidinha, não sabe para onde vai. Sai para o primeiro rumo que está a cabeça, vai para aquele lado, sem saber se o rebanho foi para lá. E se desvia e se perde facilmente. Então Jesus viu que tinha muita gente, aquela multidão toda lá, estavam sem rumo na vida, estavam desgarrados, cheios de problemas, de sofrimentos, de mortes, e não tinha ninguém que direcionasse elas para os prados verdejantes, para as águas frescas do bom pastor. Então Jesus diz: eu vim para isso, eu vim para a ovelha perdida. Jesus veio para gastar a sua vida, para dar a vida, para ir atrás da ovelha desgarrada, a ovelha perdida, para ir atrás daqueles que não têm vida. Então Jesus usa toda a sua vida, toda a sua força para isso, para poder amar, para ter compaixão, para ir anunciar, salvar, libertar, resgatar. E assim ele fez conosco. O Senhor nunca nos abandonou na tristeza, na angústia, no medo, na morte. O Senhor sempre nos dá uma palavra, o Senhor sempre está conosco todos os dias até o fim. Então o Senhor nos chama hoje também a termos compaixão, como diz São Paulo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. E qual era o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus era a salvação de todas as almas. Que ninguém se perca. Que nenhum daquele que o Pai me deu se perca, mas que todos encontrem vida eterna. Assim dizia ele. Então esse era o sentimento de Jesus, salvar todo mundo. Nem que precisasse entrar na cruz. Mesmo que fosse preciso passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela humilhação, pela dor, pela morte, ele foi até o fim, para que ninguém ficasse perdido, desgarrado, como ovelhas sem pastor. Ele fez de tudo para salvar a todos, para que ninguém se perdesse, para que ninguém andasse desgarrado por aí, como ovelha que não tem rumo na vida, que não tem sentido, que não tem direção. Então Jesus fez isso por cada um de nós. Então que nós também tenhamos esse sentimento em nós. Nós não podemos ver as pessoas sofrendo e achar que não temos nada a ver com isso.
Temos sim, porque nós somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, todo o corpo padece. Cada membro que sofre é membro do corpo de Cristo, e nós juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja. Então temos que ter essa consciência e não termos medo de sair da nossa zona de conforto, sair do egoísmo, sair da preguiça, sair do comodismo, ir ao encontro do que sofre, rezar pelos que sofrem, testemunhar, anunciar a boa nova, anunciar Cristo, que é o caminho para os que estão perdidos, a vida para os que estão mortos aí, sem esperança, sem alegria, a verdade revelada que nos salva, que nos liberta. Então, irmãos, coragem e ânimo a todos. É fantástico isso. Porque quem busca a sua vida neste mundo, que só vive para si de uma forma egoísta, comodista, que não quer se doar, não quer servir, esse não vai encontrar vida, porque a vida se encontra perdendo a vida, doando a vida, pela salvação das almas, pela salvação de todos. Mas quem perde a sua vida, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, esse encontra vida e vida eterna. Por isso o Papa Francisco dizia: quem não vive para servir, para doar a vida, não presta para viver. Porque o Senhor nos deu uma vida nesse mundo para quê? Para vivermos só para nós? De uma forma egoísta, medíocre? Não. O Senhor nos deu uma vida para algo maior. Nos deu uma vida para termos vida eterna. Nos deu uma vida para doarmos a nossa vida como Cristo fez por nós. Então a nossa vida não está só em função de nós mesmos. Está em função de todo o corpo de Cristo, que é a igreja. A nossa vida está em função da salvação de todas as almas. Temos que ter essa consciência de rezar, anunciar, testemunhar, fazer o bem, ir ao encontro do que sofre, levar uma palavra de esperança, de coragem, de ânimo. Vale a pena, você será muito mais feliz vivendo para Cristo, vivendo para os irmãos, do que vivendo só para si. Porque Cristo não viveu para si, viveu para todos nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.